Quebra-cabeças de hoje começa a partir de agora aqui pela UX TV ao vivo, debatendo sobre o conflito entre Israel e Palestina. Eu convido você que está em casa e vocês que estão aqui comigo para que a gente assista um material que contextualiza esse conflito até os dias de hoje. Os conflitos entre Palestina e Israel ultrapassam décadas. O que fica evidente é a grande disputa pelo território da faixa de Gaza, localidade que fica entre o Egito e Israel. Os combates se intensificaram nas últimas 3 semanas. A violência ganhou mais força em junho, a partir do sequestro e assassinato de 3 estudantes que moravam em um assentamento israelense na Cisjordânia. Desde o dia 8 deste mês, o exército israelense, em resposta a disparos de foguetes do movimento islamita Hamas de Gaza, já matou mais de 1.100 palestinos, em sua grande maioria civis, incluindo 230 crianças, segundo a Unicef. Do lado israelense, foram contabilizadas as mortes de 53 soldados e 3 civis. Há suposições que este conflito seja o mais violento. Pela primeira vez, o exército de Israel realiza uma ofensiva por terra. Mas, afinal, é uma guerra política, econômica ou religiosa? Eu começo com vocês, então, com a última pergunta do material que a gente exibiu. Afinal, é uma guerra política, econômica ou religiosa? Ou é tudo isso? Eu acho que se trata de um conflito muito complexo, né? De tempos em tempos, a gente tem se encontrado para falar sobre esse tema em momentos em que essa tensão ela fica mais latente, né? E há uma grande dificuldade da gente de fato compreender os fatos, né, com objetividade, tanto que essa incompreensão ela se manifesta, ela se mostra nas várias formas como o conflito é apontado, é mostrado, é retratado, é focalizado pela mídia internacional. Quer dizer, nós não temos uma explicação simples para isso, né? Muito menos uma explicação maniqueísta do tipo, bom, esse time aqui é do bem, esse time é do mal. Quer dizer, para a gente tentar iniciar pelo menos uma reflexão sobre o conflito, a gente vai ter que colocar nessa mesa aí uma série de elementos que passam por esses que tu citastes e por outros, né, de maior envergadura temporal, que são razões históricas que estão presentes nesse debate também, né? Muitas vezes a imprensa trata esse conflito como religioso. O fato do Estado de Israel se utilizar de símbolos religiosos para representar o seu Estado também confunde um pouco a cabeça das pessoas, né? Por exemplo, o símbolo do país, do Estado, é a estrela de Davi, com 2 barras paralelas azuis, né? Um símbolo religioso. O símbolo do Knesset israelense é o menorá, então isso confere ares religiosos. Mas só que a questão ela é essencialmente política, é neocolonialismo, né? Então, eu tenho percebido que, por exemplo, o conflito na Irlanda do Norte, quando a imprensa fala do conflito da Irlanda do Norte, é católicos e protestantes, né? Quando acontece, por exemplo, o conflito na República Centro-Africana, é cristãos e muçulmanos. E não se analisa com profundidade, né? Essa análise religiosa ela é rasa, ela é rasteira. E ela ignora questões geopolíticas, por exemplo. No passado, ela já foi muito mais religiosa e hoje, aparentemente, ela é muito mais realmente política, porque todos esses fatores que foram citados até agora são o que rodeiam toda essa disputa, porque um quer a terra do outro. Na verdade, é uma questão que assim, nenhum dos 2 povos vai abrir mão daquela terra, né? Ambos querem ficar ali, né? Precisa-se chegar a um consenso para que ambos possam habitar naquela região com segurança e em harmonia. Eu voltei de Israel faz uns 30 dias e o dia que eu cheguei em Israel foi o dia que os 3 meninos judeus lá foram sequestrados. E passei 12 dias na região de Israel e alguns outros lugares ali, Jerusalém e arredores. E dentro de Jerusalém há uma convivência entre judeus e árabes
que é muito bonita, muito proveitosa de você ver que as pessoas conseguem conviver dentro do mesmo estado. O motorista da van que levou a gente todos esses 12 dias para cima e para baixo era um árabe, a guia que levou nós na viagem era uma judia, e a gente conseguiu ver uma convivência boa dentro disso. Na verdade, eu concordo com o Sérgio no aspecto de existir entre o povo palestino e o povo judeu um certo convívio harmônico. A questão de ambas as partes, Sérgio, de entenderem esse lado, eu acredito que depende mais de Israel de entender o lado palestino do que Palestina entender o lado de Israel. Então, respondendo à pergunta inicial, se a questão é política, econômica ou religiosa, eu acho que eu seguiria esse padrão, política, econômica e religiosa em terceiro lugar. Que é que nem o Latuf falou, que eles botam a imagem da religiosa por primeiro para confundir as questões. A questão política e econômica, por quê? Porque Israel tem posse de toda a economia e entrada e saída, medicação, alimentação, tudo que tem, tudo que entra para o povo palestino, quem comanda é Israel. Concorda comigo ou não concorda? Os palestinos não têm a expressão de liberdade de fazer nada, concorda? Nós não temos mar, nós não temos fronteiras, nós não temos nada. Nós estamos cercados pelo governo de Israel. Então a questão é política, porque na medida que em 48 foi decidido essa parte fica com Israel e essa parte fica com a Palestina, tá? Tinha um convívio harmônico entre o povo judaico e o povo da Palestina, mesmo sabendo que o território antigamente era palestino. Ok. Por que Israel entra e bota assentamentos dentro da Palestina? Todos nós sabemos que Israel hoje não se contentou simplesmente com a parte que lhe foi cedida e está implantando assentamentos judaicos dentro da própria Palestina. A faixa de Gaza, tá, é a cidade que mais habitante tem por metro quadrado do mundo. São 1.700.000 pessoas presas entre governo de Israel e mar. E o Egito? Para mim é mar, ele só tem mar, entre Israel e Egito presas. 1.700.000 pessoas dentro da faixa de Gaza, a maior população por metro quadrado do mundo. Como é que eles vão para onde? A alegação que Hamas se esconde, não tem para onde eles ir. Se nós calcular, tem 3 pessoas por metro quadrado. Entende? Então são alegações vazias que Israel faz para defender e esconder o que fez. E Israel não poderia estar fazendo isso com o povo palestino, porque eles sofreram na época do Holocausto. Eles sofreram, eles tiveram poder acima deles, eles tiveram gente mais forte que eles, abusando do poder sobre eles. Essa questão que foi falada antes pela imagem da questão da proporcionalidade, é uma questão bastante discutível também, né, essa questão proporcionalidade. Porque se Israel não tivesse hoje o sistema de defesa que tem, talvez o número estaria equilibrado, né, de mortos de um lado ou de outro. Não sei até quanto isso seria interessante também, né? Não estou dizendo que Israel está certo por estar entrando lá e está fazendo o que está fazendo. Mas concorda comigo que é um abuso de poder. Nós temos 1.100 e poucos civis mortos de um lado e 3 do outro. E se Israel não tivesse o domo de ferro para se defender, e Israel aceitasse todos os mísseis que vêm de Gaza para Israel. É óbvio que a força que Israel tem, a tecnologia que Israel tem, não se compara à que tem em Gaza, né? Então, uma guerra ela nunca é justa, ela nunca é correta. Eu acho que é o último limite de que se deve recorrer, né? Então, a questão de dizer aqui morreram só civis, mas não existe exército em Gaza, existe só civis lá dentro, né? Então, é difícil você querer comparar. Morreram exército de um lado, morreram civis de outro, mas são civis contra um exército. Hoje a gente debate sobre os conflitos entre Israel e Palestina. A partir de agora a gente confere uma matéria que a nossa equipe de reportagem realizou, conversando com um judeu e um israelense, e um palestino. Confere aí.
A tradição judaica é uma das tradições mais vivas hoje em outros países, fora do Estado de Israel, por essa identificação do judaísmo e dos judeus não deixarem se assimilar por outros costumes. Tem a cultura da alimentação, a cultura de festividades, então e hoje é muito presente em nós a cultura. Nós temos uma mesquita, lugar para rezar, né? A gente sabe que o muçulmano ele reza 5 vezes por dia. A gente não consegue fazer isso porque a gente trabalha no comércio, então o pessoal não tem muito tempo, mas pelo menos 1 vez ou 2 por dia a gente vai à mesquita e a gente se encontra. Existem muitas coisas envolvidas nesse conflito, tais como política, como interesses sociais, interesses religiosos, né? O povo de Israel investe bastante na questão de anti-míssil, anti-ataque, anti-avanço, não é? Então, a gente vê que hoje 90% dos mísseis que são lançados ao território de Israel são interceptados, preservando assim a vida. O povo de Israel está completamente disposto a cessar com isso, desde que cessar com todo esse tipo de guerra, desde que também se parem os ataques, né? Cessem os conflitos. Isso aí é problema antigo, foi mal resolvida. Pensa bem, a pessoa que invade, por exemplo, teu território, não fica satisfeito pela parte que o mundo deu para ele, e invadiu outra parte. Então aí a gente, claro, eu acho que isso acontece com qualquer pessoa que ele tem que se defender. Água, por exemplo, a luz. Eles querem controlar até o vento que a gente respira. Por quê? Porque eu acho que eles querem que a gente saia de lá. A teimosia desse grupo Hamas, não os palestinos, deixando bem claro, não os palestinos como um todo, mas esse grupo, que é um grupo muito extremista, que ele deixa de ser teimoso, assim, de ter ambições assim muito má contra outras pessoas, principalmente contra o nosso povo. Já se vê um número bastante elevado, mais de 1000 pessoas aí, então já perderam suas vidas. Eu acho que já está quase bom, né? E para isso acontecer, realmente é necessário que esse grupo pare de fazer ataques, né, incessante, né, ao território de Israel, que com certeza absoluta Israel também não vai mais contra-atacar. Até uma pessoa comum ele pode solucionar esse problema. Até uma pessoa comum. Só que eles não querem resolver porque ele está fazendo comércio em cima disso. A verdade é isso, comércio. Está vendendo arma para esse, está vendendo arma para esse, e vamos lá, e gente para morrer tem, vamos... Eles não estão dando valor nenhum para a vida da pessoa humana. Tá certo. A gente vai debater sobre o material, mas antes disso, eu vou pedir, professor Radins, a gente vai exibir um mapa da Palestina desde que teve toda a mudança de 47 até os dias de hoje, que daqui a pouco vai aparecer na tela. Aí, ó. O que a gente pode falar desse mapa, que é a questão do território, porque justamente a luta é pelo território, né? Essa é a tese que tu estavas colocando sobre o processo de colonização, neocolonização, né, que é aplicado, porque na realidade, desde 1948, essa é uma das primeiras grandes decisões da ONU, houve uma partilha dessa região, mas essa região já está em processo de litígio antes, né, da Segunda Guerra Mundial. Basta lembrar, por exemplo, o movimento sionista do final do século XIX, já patrocinando uma colonização que, curiosamente, ela segue uma lógica diferente. Se a gente pegar Caxias do Sul, essa região está recebendo imigrantes da Itália, enfim, né, imigrantes pobres, no final do século XIX, num movimento que vem em direção ao oeste, ou seja, Atlântico, né? Pegamos aí, colonizamos todos os Estados Unidos, pegamos toda a América, enfim. Esse é o fluxo natural de imigração. O interesse na faixa de Gaza, principalmente. Na realidade, vocês conhecem mais do que eu, né? Mas a faixa de Gaza hoje é a faixa mais contínua onde nós temos palestinos. Há outras regiões, né? Que seriam para a formação do Estado da Palestina. Mas ali é a faixa mais contígua. Porque o Ariel Sharon retirou todos os assentamentos ali.
Ele já estava planejando, já tinha um projeto de isolamento, né, do Hamas, né, em Gaza. Porque a gente não pode esquecer que o Hamas não caiu de paraquedas na sociedade palestina. O Hamas venceu as eleições parlamentares de 2007, se Exatamente. não é isso? Exatamente. Só que ele venceu, ganhou e não levou. Não, ele foi derrubado. Ele foi derrubado. Foi derrubado por Israel. O que acontece? Israel e os Estados Unidos não reconheceram o resultado das urnas. Sei. E aí isolaram o Hamas e dividiram a Palestina. É como outro presidente, aquele que entrou depois da queda no Egito. Outro presidente que entrou... Da Irmandade Islâmica, né? Da Irmandade Islâmica. Quanto tempo Assim, ele ficou? Agora eles botaram Morsi. um tal de Sisi, o Morsi. Sim. Eles botaram o tal de Sisi que segue as ordens de Israel. E outra coisa. Exatamente, eles manipulam a situação do jeito que eles querem. Outra coisa, dizer que o Hamas é um grupo terrorista é uma simplificação muito perigosa. Com Porque certeza. primeiro o Hamas, por mais que você tenha simpatia ou não, o Hamas é um movimento eleito popularmente, ele é reconhecido popularmente pela população palestina. E eu acho, inclusive, que ele tem o direito, sim, de defender a sua população enquanto governo eleito. Né? Então, respondendo a sua questão, você falou, bom, Israel tem o Iron Dome, né? A sua proteção contra mísseis. Eu acho que deveria também, a Gaza também deveria ter a sua proteção contra mísseis, deveria ter exército, deveria ter aeronáutica. Não pode. Deveria ter. Não pode. Para aí a gente fazer uma coisa... Se bem que, como eu te falei, estava falando aqui em off, a solução daquele conflito, daquele problema, não passa pela solução militar. Né? Isso que você disse é verdade. Eu acho que seria importante, e a única solução viável é os dois povos conviverem num Estado. Os dois povos. Eu também juntos, concordo. Eu concordo. Porque a criação do Estado palestino, a criação do Estado palestino nas condições de hoje, seria um batustão, seria um gueto. Então, o importante seria isso, que fosse criado. A solução para aquilo ali existe. Sempre quando a gente fala sobre a questão da Palestina e Israel, a gente fala, não, isso aí é desde a época da Bíblia, isso não tem solução. Tem. Solução tem. Qual é a solução? A solução é essa, os dois povos conviverem no mesmo território. Mas aí, vamos raciocinar. A que serve esse conflito? Serve ao establishment israelense, que recebe bilhões de dólares de Washington em ajuda militar. Se o Hamas acaba enquanto ameaça, como o professor falou, a ameaça dos comunistas, agora é o terrorismo islâmico. Se ele acaba com a ameaça, o Hamas enquanto ameaça, não vem mais dinheiro de Washington. Né? Então, paz, ganha-se menos dinheiro com a paz do que com a guerra, do que com o conflito. E só complementando essa questão do terrorismo. O Estado de Israel, ele foi fundado por ações terroristas de 3 grupos judaicos: Stern Gang, Haganah e Irgun. O primeiro caminhão-bomba que se tem notícia no Oriente Médio foi detonado por quem? Pelo Fatah? Pelo Hamas? Não. Foi por essas organizações em frente ao hotel King David, lá em Jerusalém, onde ficavam estacionadas as tropas britânicas na época que era a colônia. Sim. Então, Israel não tem a menor base moral para falar de terrorismo, porque o seu Estado foi fundado por terrorismo. Vide as tantas aldeias antes de 48 que foram varridas do mapa por essas organizações. Latuf, quando todos esses questionamentos, e até mesmo quando tu fez a charge criticando a questão da mídia, por que critica a mídia? Porque a mídia não mostra esse outro lado? Porque a mídia, ela tem omitido, todo esse debate que a gente está fazendo não é... Por exemplo, lá fora até existe esse debate, né? Nos Estados Unidos, na Europa, você até tem, mas no Brasil não tem. No Brasil, a questão palestina, a questão Israel-Palestina, a imprensa omite o fato, parece esquecer propositalmente, de que não tem esse negócio de igualar a violência de Israel com a dos palestinos. A gente tem que lembrar que Israel é o ocupante, é o colonizador, e de que os palestinos são os ocupados, são os colonizados. Então, existe uma tendência, uma inclinação da imprensa brasileira, imprensa ocidental, de mostrar Israel como eterna vítima e como os palestinos como os agressores. É a mesma coisa de uma mulher estuprada chegando numa delegacia e o delegado botando a culpa nela pela roupa que ela veste.
Então, assim, se inverte os valores, né? O agressor passa a ser vítima, a vítima passa a ser o agressor. Então, a gente não pode perder de vista de que se trata de um processo de colonização, né? Então, isso que você falou da proporcionalidade, né? É verdade. A impressão que se tem, eu até citei isso no Twitter, se ao invés da Espanha colonizar a América Latina fosse Israel, os incas, maias e astecas seriam terroristas. Então, para o colonizador, a resistência do colonizado é terrorismo. Né? Assim, também, esse princípio do terrorismo a gente pode aplicar, por exemplo, nas favelas. Então, por exemplo, o favelado, ele é o bandido, ele é o traficante. Então, se justifica a ação da polícia porque se trata de bandidos. Como na favela só tem bandido, então se justifica que mate as pessoas lá. A mesma coisa acontece na Palestina. Na Palestina, o Sérgio estava falando, bom, acusam Israel de atacar civis, mas só tem civis lá. Então como se todos os civis de Gaza pegassem armas e atirassem contra Israel. Crianças. Eu vi. Latuf. Então, gente, a gente está na última rodada. Infelizmente, passa muito ligeiro. Sérgio, começa contigo, a gente encerra falando uma possível solução para isso. Será que existirá paz entre israelenses e palestinos? Como eu falei no começo, eu acredito que nenhum dos povos abre mão daquela terra. Os dois vão estar sempre em busca de querer estar em algum dos ambientes daquela terra. E acredito que a solução a ação militar realmente seja uma situação que não vai resolver a questão, porque mesmo que Israel quisesse hoje, de repente, dizer assim, vamos entrar em Gaza, vamos exterminar o Hamas, a próxima geração também vai querer continuar lá e vai querer alguma guerra. Assim como, se fosse ao contrário, também isso seria verdadeiro. Então, eu acredito que precisam existir políticas, né, que a gente, quando fala em Israel e Palestina, vem esse conflito, mas qualquer outro conflito ao redor do mundo existe esse interesse político e essa dificuldade dos políticos de conseguirem chegar num consenso a respeito das coisas. Então, acho que essa questão política precisaria ser mais excessiva na questão de conversar, de sentar, de chegar em consensos, de que não precisasse ter túneis sendo construídos com a intenção de invadir um lugar, que não precisasse ter mísseis jogando para um lado para o outro, de que não precisasse ter toda essa morte de gente, né, que mesmo que fosse exército dos dois lados, são vidas, são seres humanos, são seres que foram feitos para viver, né, e não para serem mortos por interesses, né, de uma ou outra pessoa. Ok, obrigada, Sérgio. Emad? Eu concordo com o Sérgio que deve-se existir uma política, mas uma política que seja seguida. Porque a política foi implantada, já foi colocado situações para que Israel respeitasse, tirasse os assentamentos, já foi discutido para que Israel tirasse os assentamentos judaicos dentro do território palestino. Foi construído um muro, destruíram o muro de Berlim, construíram um muro em Israel. Foi construído um muro lá que eu acho que tudo bem, se eles querem defender, então que respeitem a faixa etária deles, o lado deles, e deixem o povo palestino viver com liberdade, pelo menos, para procurar alimentação, para procurar a rede elétrica, para ter um aeroporto. Pelo menos o povo palestino pede identidade. O povo palestino procura identidade. Agora, claro, discussão, que nem o Sérgio falou, essa guerra, os dois querendo o país, sempre vai existir, mas não com essa intensidade, isso para mim é um crime de guerra. Ok, obrigada, Emad. Professor, encerro contigo. Eu sou muito cético com respeito à questão da região, de se achar uma solução por conta do Estado de Israel ele ser um Estado policialesco, militarista, né? Tem grande parte da sua economia voltada a isso. Há um outro elemento mais complexo ainda, que é a própria presença de Israel naquela região. Isso mereceria um outro debate, né? Vista por muitos como uma presença ocidental. Então, penso que nós não venhamos a ver, assim, num espaço curto, uma solução definitiva. Talvez nós entremos aí, em algum momento, por pressão internacional,
num stand-by da guerra, né? Porque se não é o Hamas, é o Hezbollah. Quer dizer, Israel elege, né, quem é o inimigo da vez e ataca esse inimigo da vez, mantendo o seu status militar. Né? Ok. Obrigada pela participação de todos vocês aqui nesse debate, que é para a gente chegar, pelo menos, ou tentar entender um pouco mais sobre esse conflito. Lembrando que hoje tem conversa estendida com o Latuf, que é de Porto Alegre, está em Caxias do Sul, às 8 horas da noite, no Sindserve, que é no cinema do Sindserve. Até mais, gente. A gente se encontra num próximo Rede Cabeças. Até mais.